Você acha que a sua vida está difícil? Que viver atualmente é complicado? Ha! Depois que eu te contar como era a vida das pessoas na era medieval, você vai mudar de ideia. Eu sou Ivan Lima. Vamos comigo nessa? A Idade Média foi o período que compreendeu os anos entre 476 e 1453, na história da Europa. Ela começou com a queda do Império Romano do Ocidente e terminou com a invasão da cidade de Constantinopla, que fazia parte do Império Bizantino, conhecido também como Império Romano do Oriente. Viver nessa época não era algo muito agradável. O risco de se morrer prematuramente e ainda por cima com altas doses de dor era bem alto. As condições sanitárias eram ruins. Naquela época, não se tinha noção do que era necessário para ter um sistema de esgoto, de que algumas doenças se espalhavam justamente pela falta de limpeza. Acredite ou não, algumas pessoas possuíam caixas de fezes que ficavam debaixo das suas camas. Naquela época, banheiro era algo raro e, quando existia, geralmente ficava do lado de fora das propriedades. O banheiro, na maioria dos casos, consistia em um buraco feito no chão, onde as pessoas iam e faziam suas necessidades de cócoras. Papel higiênico? Ah, nem pensar! E as caixas de fezes que eu citei serviam para que, dias de frio, quando as pessoas não quisessem sair, pudessem fazer suas necessidades em seu próprio quarto, claro. Uma das características mais marcantes da Idade Média foi o fato de que, durante esse tempo, a Igreja Católica viveu o seu auge. O controle da instituição sobre a população provocou muitas mudanças na sociedade europeia. O poder da Igreja era, na maioria das vezes, maior do que os dos Estados. Vale dizer que a queda do Império Romano também acentuou o domínio da Igreja. A população nas cidades era pequena e muitas pessoas viviam em feudos. Os feudos eram pequenas aglomerações que geralmente ficavam em regiões com terras férteis e em volta de castelos. Em troca de proteção, as pessoas pagavam altos impostos ao rei e ainda tinham que dar uma grande porcentagem da colheita. A nobreza também se aproveitava das classes sociais mais baixas e ocupava os cargos com melhores salários e que necessitavam de instrução. As leis eram bastante brandas e injustas, constantemente beneficiando as pessoas no poder e oprimindo as classes mais baixas, claro. Assassinatos e vinganças eram extremamente comuns. Roubos, furtos e abusos de autoridade também eram presentes na vida típica de um cidadão da era medieval. A educação, inclusive, era algo pouco difundido. A maior parte da população era analfabeta. Somente a nobreza e os membros do clero tinham acesso à educação. Muitos pobres, para ter uma vida melhor, entravam em conventos ou mosteiros, já que lá teriam um lugar para dormir, comida e também aprenderiam a ler e escrever. Mas, mesmo as pessoas que tinham acesso à educação não eram tão bem instruídas. Isso se deve ao controle da Igreja em relação ao ensino. Durante a Idade Média, a ciência era vista com um certo desprezo. Para a Igreja, todas as respostas do mundo poderiam ser encontradas nas Escrituras Sagradas. Doenças poderiam ser curadas por meio de oração e fé, por exemplo. A arte também foi muito influenciada pelo domínio da instituição. Nesse período, o trabalho artístico era voltado a pinturas, esculturas e demais obras que remetessem à religião. Obras que não continham tal aspecto costumavam ser desprezadas. E isso porque eu não falei sobre a vida das mulheres. Até aqui, tudo o que eu te apresentei valia para ambos os sexos. Porém, se você já acha que a vida de um homem camponês ou um homem pobre era complicada, saiba que a das mulheres era ainda pior.
As mulheres eram vistas como seres inferiores, na maioria dos casos não possuindo os mesmos direitos que os homens. Violência de todos os tipos inimagináveis contra elas era algo extremamente comum, principalmente em classes baixas. Até mesmo entre os nobres, as mulheres eram deixadas de lado. Eram educadas para serem boas mães e esposas, para saberem cozinhar, tricotar e realizar todos os trabalhos domésticos necessários. Muitos casais não gostavam de ter mulheres, pois, em alguns reinos, todo casamento estava atrelado ao dote da esposa. Isso quer dizer que a família perdia a renda com a vinda de uma menina. E falando nisso, grande parte dos casamentos era arranjada. Namoros entre pessoas de classes sociais diferentes eram mal vistos e raros. Outro ponto, muito constante, era o nascimento de filhos fora do casamento. Muitos homens traíam suas mulheres como empregadas e outras mulheres, tendo assim o que se chama de filho bastardo. Alguns desses filhos eram frutos de violência. Isso porque estamos considerando que os filhos conseguiriam sobreviver aos seus primeiros anos de vida. Na era medieval, a mortalidade infantil era muito grande. Era muito comum um casal ter de 8 a 10 filhos. E destes, 3 ou 4 conseguirem chegar à fase adulta. Esse número de mortes prematuras era alto, até mesmo entre a nobreza. Então imagine entre os mais pobres. Foi na Idade Média que tivemos o auge das Inquisições. A Inquisição era uma instituição da Igreja Católica, que tinha como função combater o que se considerava heresia. A Igreja acreditava que as pessoas deviam ser julgadas e punidas por conta de seus atos que, de alguma forma, ferissem a fé. O problema desse sistema é que ele era muito injusto. Qualquer coisa poderia ser considerada heresia. E quando eu falo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Pessoas que tinham crenças em outros deuses, mulheres que se recusavam a seguir ordens, cientistas, então, não eram comuns. Uma característica marcante da Inquisição era o uso das técnicas de tortura. Havia casos onde até mesmo se matava a pessoa. Eram muito cruéis e provocavam um sofrimento inimaginável em suas vítimas. De todas as Inquisições, a mais famosa foi a espanhola. Milhares de pessoas morreram. Esse processo só foi acabar bem depois do fim da Idade Média. Outro aspecto associado à era medieval são as cruzadas. As cruzadas foram eventos apoiados pela Igreja Católica e patrocinados por diversos reinos europeus. O objetivo principal das cruzadas era retomar o que os cristãos acreditavam ser a Terra Santa. A Terra Santa compreende ao que é hoje a cidade de Jerusalém e alguns lugares na Palestina e Israel. Durante a Idade Média, uma outra religião começou a crescer no Oriente Médio e se espalhou pelo norte da África e até mesmo atingiu territórios da Europa. Eu estou falando do islamismo. Durante a Idade Média, os muçulmanos ocuparam a Terra Santa, local que também é sagrado para eles. Se você viu o filme Cruzada, você tem noção de como era a vida das pessoas que arriscaram a sua vida para tornar a Terra Santa cristã. Se ainda não viu o filme, recomendamos que dê uma olhada. Em suma, pelo fato de ser uma terra distante de onde vieram, ser muito quente e não ter muitos recursos, a maioria dos cristãos perdia as batalhas contra os muçulmanos e, consequentemente, suas vidas. Alguns historiadores consideram que somente a primeira cruzada teve um relativo sucesso, já que Jerusalém ficou um certo período nas mãos dos cristãos. As demais foram palco de matança e gastos absurdos de dinheiro. E mesmo que você tenha conseguido escapar disso tudo, ainda havia algo para o qual ninguém estava preparado. Um dos piores aspectos que ocorreu nessa época foi a peste negra. Se lembra que eu falei da questão da higiene
e da educação no começo do vídeo? Então, essa combinação de fatores cobrou um alto preço. A peste negra foi um evento que se iniciou no século XIV e teve resquícios até o começo do século XIX, dizimando a vida de milhões de pessoas. A doença, conhecida como peste bubônica, é transmitida pelas pulgas de ratos e outros roedores. Ao todo, entre 75 e 200 milhões de pessoas faleceram por conta da doença. Um terço da população europeia foi atingida nesse processo. A doença ainda chegou a se espalhar por algumas partes da Ásia. Seu auge foi entre os anos de 1346 e 1353. O desespero para se encontrar uma cura era tão grande que até mesmo as sugestões mais absurdas eram levadas em consideração. Uma dessas ideias era de se usar arsênio em pó. Contudo, o arsênio é muito tóxico e mata. Portanto, muitas vidas foram perdidas na tentativa de se curar as pessoas da peste negra. Foi só com o passar dos anos que alguns aspectos da Idade Média, como o cavalheirismo, foram sendo romantizados. A realidade é que essa foi uma época complicada para se viver. Com exceção da nobreza e do clero, dificilmente alguém teria uma vida confortável e proveitosa. E mesmo fazendo parte das pessoas mais abastadas, se corria o risco de morrer cedo, por conta de todos os aspectos que eu citei anteriormente. Então, lembre-se de que, apesar de muitos defeitos, os tempos que vivemos hoje ainda possuem uma qualidade de vida e de oportunidades muito maiores do que as de nossos antepassados. Eu vou ficando por aqui, mas volto em um próximo vídeo no canal Fatos Desconhecidos. Até mais. Tchau.